Fala pessoal, meu nome é Fernando Teles, eu sou economista formado pela Universidade de Brasília, tenho também a certificação CED, especialista em investimentos junto à CVM, então sou um consultor financeiro devidamente registrado e autorizado a prestar consultoria e fiz esse canal no YouTube para trazer um pouco das minhas visões do mundo dos negócios e investimentos aqui para vocês. Tenho falado muito a respeito de fundos imobiliários no início do canal, principalmente de lajes corporativas, e hoje a pedido de um dos inscritos, vou continuar nesse tema com o SARI 11, o Santander Renda de Aluguéis. Antes de começar a falar do fundo, preciso só fazer aquele disclaimer de que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos, você deve tratá-lo como um vídeo educativo e informativo para daqui extrair melhores informações para suas próprias decisões de investimentos, tá bom? Então, feito o disclaimer, vamos lá, Santander Renda de Aluguéis, da Santander Asset Management. Não é uma gestora com grande histórico no mercado de fundos imobiliários brasileiros, mas é uma subsidiária do Santander, um dos maiores conglomerados financeiros do mundo, tá? Tem sua sede na Espanha e é um dos maiores bancos também do mercado brasileiro, se eu não me engano está aí no top 6 ou 7 de maiores bancos e mais lucrativos também do mercado brasileiro, tá? Então, com relação à robustez, a gente não tem muitas dúvidas, tá? É um fundo de atualmente patrimônio líquido de 872 milhões de reais, taxa de administração de 1,25% ao ano sobre o valor de mercado, tá? Desde que o fundo seja listado em mercado. Caso em algum momento, né, o fundo deixe de ser listado, esse valor da taxa de administração incidirá sobre o valor do patrimônio líquido. Não há taxa de performance, o que é bom para o investidor, tá? Aqui o objetivo do fundo, né, a sua estratégia. O SARI 11 tem por objetivo investir em imóveis comerciais, preferencialmente no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, e distribuir mensalmente os rendimentos de aluguéis aos cotistas. Aqui, em princípio, lendo rápido, talvez a gente entenda que seja um fundo destinado a lajes corporativas, mas como a gente vai ver, ele tem alocações também em galpões logísticos, e acho que o que dá brecha aí na estratégia é justamente essa expressão aqui, imóveis comerciais, né? Porque, assim, se você for pegar shopping center é imóvel comercial, galpão logístico é imóvel comercial, lajes corporativas de escritórios são imóveis comerciais, tá? Então, o fundo tem essa determinação mais genérica e provavelmente pode alocar nesses setores todos, tá? Nesses tipos diferentes de imóveis. No momento, ele aloca apenas em galpões logísticos e lajes corporativas, além de uma grande participação também em cotas de outros fundos, como a gente vai ver logo logo. Tá? Então, participação de receita, né? O percentual de receita de cada edifício, cada imóvel do fundo. Mais da metade do faturamento do SARI 11, ele vem do W Torre Morumbi, que é um empreendimento AAA, de alta metragem lá na Zona Sul, na Chácara Santo Antônio, de altíssima qualidade e grande porte. Tá? Então, mais da metade do fundo está concentrado nesse ativo W Torre Morumbi. Outros quase 30% da receita do fundo vem de receitas financeiras, que é a alocação que o fundo fez em outros fundos de CRIs e renda fixa, tá? Que eu vou entrar logo logo. E os outros 3 imóveis do fundo, tá? Que são 2 galpões logísticos, essa barra cinza em Santo André, correspondendo a 7% da receita. A barra preta, né, galpão logístico Barueri, a 5,2% da receita. E a barra amarela do Work Bela Sintra, quase também 7%, 6,5% de participação no faturamento do fundo. Tá? Então aqui o ponto principal é salientar que o fundo tem uma grande exposição apenas ao W Torre Morumbi e a essas receitas financeiras decorrentes da sua alocação em cotas de outros fundos imobiliários de CRIs. Tá? CRIs são instrumentos de dívida do mercado imobiliário, basicamente uma renda fixa do mercado imobiliário. Tá? Eu não vou entrar muito nos aspectos técnicos de CRIs, talvez num vídeo futuro, mas não no de hoje, para não ficar muito longo. Então a cronologia aqui do SARI 11 é a seguinte: em 20 de dezembro de 2019, aproveitou ali aquele último boom do mercado financeiro e imobiliário brasileiro, né, antes da pandemia, fez sua primeira emissão, conseguiu captar 360 milhões de reais. Com esses 360 milhões de reais, ele fez a aquisição do Work Bela Sintra, no valor de 60 milhões de reais, 100% do edifício. Tá? Não é um edifício muito grande, tem ali 4.600 metros quadrados, se eu não me engano. E também fez a aquisição ali do galpão Barueri, no montante de 50 milhões de reais também. Um edifício, né, um galpão logístico não muito grande.
manteve em carteira esses 2 imóveis, ainda tem esses 2 imóveis em carteira, e ali, 8 meses depois, né, em agosto de 2020, realizou a sua segunda emissão. A intenção da gestora era captar 380 milhões de reais com essa segunda emissão, mas como era um período de pandemia, tá? 2020 a gente não tinha vacina, não tinha as perspectivas tão boas ainda com relação àquela questão do coronavírus. Tinha muita incerteza com relação ao home office, a economia estava patinando, enfim, tentou captar ali os 380 milhões de reais, conseguiu captar apenas 175 milhões de reais, e aí o saldo remanescente, né, que o fundo tinha em recursos financeiros para futuras alocações, ficou em 425 milhões de reais. Aí, 4 meses depois, em dezembro de 2020, um ano depois da criação do fundo, a gestora faz a aquisição de 75% do W Torre Morumbi, que é avaliado em 763 milhões de reais, isso correspondente à participação de 75% do fundo. Mas como ele tinha apenas um saldo de 425 milhões de reais, ele teve que assumir o CRI que estava vinculado ao W Torre Morumbi. Tá? O W Torre Morumbi ele não foi adquirido de maneira direta, ele foi adquirido através de um outro fundo que tinha apenas a participação nele. Tá? Então tinha participação no W Torre Morumbi e contava com esse CRI de aproximadamente 340 milhões de reais. Tá? Então o fundo investiu seus 425 milhões de reais, assumiu a dívida de 340 e levou o ativo total aí 763 milhões de reais, o mais representativo do fundo até hoje. 18 de 6 de 2021, 6 meses depois da aquisição do W Torre Morumbi, o fundo efetuou a terceira emissão, o mercado já estava um pouquinho melhor, então ele conseguiu captar 390 milhões de reais. Com esse dinheiro, né, esses 390 milhões de reais, ele utilizou 40 milhões de reais para o pagamento da última parcela do W Torre Morumbi e tinha a intenção, ainda tem, de alocar os 350 milhões de reais restantes em imóveis logísticos, tá? Como a gente pode perceber aqui, com a compra do W Torre Morumbi, ele ficou muito exposto ao setor de lajes corporativas e talvez esteja querendo equilibrar o portfólio do fundo, alocando esses próximos 350 milhões de reais em galpões logísticos. Acontece que, né, nessa época, em 2021, os galpões logísticos começaram a ter resultados muito bons, tá? 2021, 2022, em decorrência do e-commerce, né, da maior utilização pelas pessoas de compras em e-commerce. Essas empresas começaram a procurar muitos galpões logísticos e, enfim, os galpões logísticos existentes no mercado começaram a viver um momento muito bom de faturamento. Então, muito provavelmente, a gestora não conseguiu alocar esses 350 milhões de reais de uma maneira que lhe agradasse, né, comprando barganhas, porque nessa época já não existia mais barganha de galpão logístico no mercado, e aí preferiu fazer a alocação dos 350 milhões de reais em cotas de outros fundos imobiliários, mais especificamente em fundos de CRIs, que nessa época também, em decorrência do aumento da taxa de juros, da inflação nesse período, começaram a ter rendimentos muito bons, tá? Então, eles fizeram essa alocação em CRIs, mas dizendo que seria uma alocação temporária apenas. E em agosto de 2021, utilizou parte aí do saldo de 350 milhões, né, no total de 80 milhões, para a compra do seu segundo galpão logístico em Santo André. Tá? Também um edifício, um galpão de pequeno para médio porte. Aqui, ilustrando os imóveis, a gente tem o W Torre Morumbi, esse prédio na Zona Sul paulistana, na Chácara Santo Antônio, um prédio AAA, hoje conta com um L ponto, um prédio muito bom, tá? Em uma zona um pouco desafiadora que tem sofrido bastante aí com o aumento da taxa de vacância e aumento da concorrência, tá? Esse prédio ele fica na mesma região do complexo Rocha Verá, que apresenta um certo nível de vacância há algum tempo, e também na mesma região do último complexo que foi lançado ali, foi entregue, na verdade, o condomínio Parque da Cidade, que estava em posse da BR Properties, mas que agora acho que está com a Brookfield, que é uma empresa de investimento imobiliário. Aqui, participação 75%, 35 mil metros quadrados, a vacância está em 13% aí, praticamente. Tá?
A vacância na região da Chácara Santo Antônio, ela está por volta dos 30%, se não me falha a memória. Então, como o edifício tem uma qualidade muito boa, tá? É certificado LEED Gold, a gestora consegue manter a vacância do edifício bem abaixo da vacância da região, tá? Aqui também o primeiro edifício do fundo, edifício Work Bela Sintra. A área bruta locável a gente pode comparar com a do W Torre Morumbi, é um pouco mais de 10%, né? 4.600 metros quadrados em comparação a 35 mil metros quadrados. E mesmo o valor de avaliação, né? 87 milhões de reais comparado com 754 milhões de reais. Então a gente vê que não é frente ao W Torre Morumbi, ao tamanho do W Torre, não é um imóvel muito grande, tá? Um imóvel de pequeno para médio porte também, mas fica muito bem localizado, é classe A, não é um AAA, mas é um classe A, localizado numa boa rua, na rua Bela Sintra, do lado da Consolação, tá? Não do lado dos Jardins. Se eu não me engano, a Bela Sintra atravessa para os Jardins, que é a zona mais nobre ali da Paulista, mas está numa boa região também, tá? No bairro ali da Consolação, uma região muito boa. Aqui os outros dois imóveis do fundo, os galpões logísticos em Santo André e em Barueri, ambos com 100% de participação. O que é bom nesse fundo é que eles buscam participações majoritárias para ter o controle total aí do edifício, tá? Então esse é um ponto positivo também. O de Santo André é 38 mil metros quadrados, o de Barueri 18 mil metros quadrados, o que para galpões logísticos não são galpões logísticos muito grandes, e como a gente pode ver pela imagem aqui, também não são os galpões logísticos mais modernos disponíveis aí no mercado. Mas como eles estão em regiões muito boas, tá? Vou abrir o mapa aqui, eles estão em regiões muito próximas do centro de São Paulo, são galpões que praticamente não ficam vagos, que têm um bom retorno em aluguel por metro quadrado, tá? E acho que é o diferencial principal desses dois galpões no fundo. Então aqui em Barueri a gente tem um dos galpões logísticos, aqui em Santo André outro galpão logístico, aqui na zona sul, né, em Chácara Santo Antônio, próximo aqui à região de Santo Amaro, a gente tem o W Torre Morumbi, e aqui mais na região do centro da Avenida Paulista, essa linha aqui, ó, branca um pouco maior, é a Avenida Paulista, e aqui a gente está na região da Consolação, uma área super nobre da capital, beleza? Então são prédios bons, mas o fundo tem uma grande exposição apenas ao W Torre Morumbi, e tem toda essa questão da alocação dos CRIs, né, que não foram alocados ainda em galpões logísticos há mais de 2 anos. Isso tudo é uma questão aí para o fundo tratar. Aqui, ó, a estrutura dos ativos, a gente tem o fundo SARI 11, os galpões aqui embaixo, Barueri e Santo André, o Work Bela Sintra, e através, como eu falei anteriormente, tá, o W Torre Morumbi foi adquirido através de uma estrutura de fundos, então a gente tem um fundo imobiliário Torre Morumbi, provavelmente, TM, que conta com o edifício, né, a participação de 75% do fundo no W Torre Morumbi, mais o CRI W Torre Morumbi, que foi provavelmente vinculado à construção do W Torre na época, tá? Esse CRI hoje tem um valor total de 307 milhões de reais, frente a um patrimônio líquido de 872 milhões de reais e de um ativo total estimado do fundo aí de 1,2 bilhões de reais. Aqui essa tabela dá uma percepção melhor para a gente consegue ver que dos 1,2 bilhões totais de ativo do fundo, 755 milhões, uma grande proporção correspondente ao W Torre, 86 milhões apenas ao Work Bela Sintra, 60 milhões ao Galpão Barueri e 93 milhões ao Galpão Santo André. A segunda maior participação em ativos do fundo são aplicações financeiras, em decorrência dessa incapacidade de alocação dos recursos da terceira emissão em galpões logísticos, tá? O fundo preferiu aportar em cotas de FIIs, que no período em que foi alocado estavam vivendo um bom momento, tá? Hoje, como normalmente os CRIs eles têm o resultado atrelado ou à taxa de juros ou aos índices de inflação, seja IPCA ou IGPM, a gente vai ver que os resultados do fundo começaram a cair, tá? Em decorrência aí da queda brusca da inflação, né? Hoje a inflação IPCA, últimos 12 meses, se eu não me engano, está por volta dos 4%. Em 2021-22 o GPM chegou a 30%, né? Então você tem uma redução bastante brusca. O CRI que o fundo paga, ele é IPCA mais 6%,
no montante de 300 milhões de reais, tá? É ok, uma participação, se a gente for ver a proporção loan to value, que é a participação da dívida com relação aos ativos do fundo, chega a um loan to value índice de 25%. No mercado brasileiro é convencionado que o índice loan to value esteja aí no máximo em 30%, tá? Porque a economia brasileira é um pouco mais instável, as taxas de juros brasileiras são mais instáveis, assim como os índices de inflação também, tá? Mas a utilização de dívida no mercado imobiliário é prática comum no mundo inteiro. Acontece que nas economias mais desenvolvidas, né, os Estados Unidos, Inglaterra, própria Holanda, Espanha, enfim, a previsibilidade é maior e as taxas de juros também vinculadas ao setor imobiliário são muito menores, tá? Então, é uma prática usual, mas no mercado brasileiro é sempre vista com ceticismo em decorrência da grande volatilidade, tanto da nossa taxa de juros quanto das nossas taxas de inflação. Tá? Mas, de qualquer forma, um índice loan to value de 25%. E se a gente considerar que o fundo possui aplicações financeiras aí de quase 200 milhões, que cobririam mais da metade do total devido, né? A gente percebe que a solidez financeira do fundo é certa, mas conta com essa dívida aí. Outro índice, né, outro parâmetro que pode embasar essa percepção de que a dívida está controlada é que a despesa com juros nos últimos, esse relatório acho que é de junho ou julho de 2023, as despesas acumuladas, né, até julho, vamos supor aqui, de julho de 2023, despesas financeiras com os juros do CRI que ele tem a pagar, né, a dívida do fundo, está em 10,6 milhões de reais, enquanto o faturamento do fundo, seja em receitas imobiliárias ou dos fundos imobiliários que ele investe, está em 55 milhões de reais, o que dá uma cobertura aí de mais de 5 vezes, tá? O que é bastante saudável. Aqui com relação às cotas, a distribuição, né, o rendimento por cota, né, a gente tem um rendimento decrescente, principalmente em decorrência disso que eu falei agora há pouco. O fundo tem grande alocação em outros fundos de CRIs, né, que estavam gerando receita fortemente até o ano passado, né? Então a gente tinha bons resultados aqui, 65 centavos, só que conforme o índice de inflação e a taxa de juros foi caindo, os resultados também foram caindo, e aqui houve uma queda de agosto do ano passado até julho desse ano de quase 25% na distribuição de rendimentos aí por cota, tá? Hoje na faixa dos 50 centavos por cota. Para os meses futuros, imediatos, né, aí depois de julho, a gestora já indicou que vai haver uma vacância maior no W Torre Morumbi, que pode impactar também no rendimento por cota dos próximos meses. Mas, no geral, a situação do fundo está ok. Essa perda de rendimento por cota não é uma culpa, assim, não é nada muito grave que a gestora tenha feito, tá? É só em decorrência mesmo da redução dos índices de inflação, da queda da taxa de juros, tá? Dando continuidade aqui, rentabilidade, aqui ele dá um histórico de um ano, não é muito bom para a gente ter uma percepção muito boa. O que eu sinto falta nesse relatório é a rentabilidade, incluindo também os rendimentos mensais distribuídos, tá? Muitas gestoras colocam essa informação. Aqui a gente não tem um histórico desde o início do fundo, tá? A gestora não disponibiliza o histórico de rentabilidade desde o início do fundo e também não disponibiliza o histórico de rentabilidade considerando os rendimentos pagos em forma de aluguéis, né? Rendimentos para o investidor. Aqui, levando em consideração a cota de mercado hoje no patamar de R$ 55, R$ 53 por cota e a distribuição, né, de 48 centavos, 50 centavos, dá um rendimento mensal aí estimado em 0,8%, 0,9% ao mês, o que é um rendimento ok para a percepção de risco que há nesse fundo, tá? Pelo fato dele ter dívida, pelo fato dele estar concentrado muito em um único imóvel e pelo fato desse único imóvel também estar numa região bastante desafiadora que vem enfrentando altos índices de vacância. Aqui a rentabilidade da cota nos últimos 5 anos, né? No caso desde ali de 2019, quando o fundo foi criado, menos 52%. Como eu disse, eu acredito que isso não seja uma culpa, né? Uma má gestão, uma culpa da gestora, é mais pelos desafios enfrentados
pelo setor de lajes corporativas em geral no pós-pandemia, tá? Em decorrência das questões de home office, tudo aquilo que a gente já está cansado de saber. Aqui, vamos lá, com relação à vacância da Chácara Santo Antônio, tá? É a quarta maior vacância do eixo corporativo de São Paulo e só perde aqui para Santo Amaro, que tem uma vacância absurda de quase 75%, que é bem próximo, né? É a região seguinte à Chácara Santo Antônio, a Santo Amaro. A Marginal Pinheiros, que é do lado esquerdo, lá do Rio Pinheiros, que não é uma região tão dinâmica, está com quase 40% de vacância. E a Chucre Zaidan, que também é uma região vizinha aí da Chácara Santo Antônio, que está com 33% de vacância. Em quarto lugar, Chácara Santo Antônio, onde fica o W Torre Morumbi, principal imóvel do fundo, com quase 30%, 28% de vacância, região bastante desafiadora. Tá? Aqui no mapa, a disposição é a seguinte: azul claro, Santo Amaro, a marginal esquerda, né, Marginal Pinheiros, como é chamada essa região, essa área laranja. Do lado de lá não tem tanta oferta de bons edifícios, não é o costume do mercado, né, das empresas de se alocarem lá. Elas preferem normalmente ficarem do lado de cá, aqui do Rio Pinheiros, tá? Tanto aqui na Faria Lima, na região do bairro de Pinheiros, Itaim Bibi, por aí vai. Chácara Santo Antônio é essa região verde aqui, logo ao lado da Chucre Zaidan, que é também uma zona com alta vacância nos últimos meses em decorrência da pandemia. Beleza? Então essa é a situação do SARI 11, Santander Renda Imobiliária. Para finalizar o vídeo aqui, as conclusões: é um fundo híbrido com grande concentração em um único imóvel, uma região mais desafiadora, Chácara Santo Antônio, como a gente acabou de ver, tem uma vacância hoje próxima dos 30%. Gestão há mais de 2 anos com dinheiro de emissões passadas, no caso a terceira emissão, sem uma destinação específica, né? Eles falaram que iam fazer os investimentos em galpões logísticos, mas acredito que, pelo fato que eu mencionei, pela valorização expressiva que os galpões tiveram nos últimos anos, talvez não tenham encontrado negócios que considerassem como atraentes nesse tempo, e acabou ficando esse recurso alocado num instrumento que não é o foco do fundo, tá? Esse acho que é o maior problema dessa questão toda, não é o fato nem de estar investido apenas em CRIs, mas de não ser o foco desse fundo imobiliário específico. Tá? É um fundo com dívida, isso dá uma percepção de risco a mais ao fundo, mas é uma dívida controlada, a proporção aí de 25% total de dívida com relação aos ativos do fundo, né? A proporção loan to value. Fundo relativamente recente, com pouco histórico, então a gente não tem muito como saber ter realmente um registro, conhecer muito bem os gestores. Ao meu ver, eles tiveram boas decisões, não foram decisões em todo ruim, mas a gente não sabe quais serão os próximos passos. Tá? Não, a gente não tem o norte, porque a estratégia do fundo é um pouco difusa. Tá? Ele fala que vai investir em imóveis comerciais, mas isso é muito abrangente. Tá? Pode ser shopping center, pode ser renda urbana, pode ser galpão logístico, pode ser laje corporativa. E também tem essas ocasiões aí de investimento em fundos de CRIs. Tá? Então, o investidor pode ficar um pouco perdido. E para o final, se investir, busque diversificar com outros ativos, tá? Outros fundos, principalmente pela grande exposição que o fundo tem em um único imóvel ali na Chácara Santo Antônio. Beleza? Então espero que esse vídeo não tenha ficado comprido demais, tenha sido didático. Eu gosto sempre de trazer mais informações aqui para vocês, trabalhar dessa maneira. Espero que vocês gostem. Para mim tem sido um prazer trazer esses vídeos aqui para vocês. Se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, é @fersenando, vou deixar aqui abaixo na descrição. Lá eu não posto tanto conteúdo profissional, é mais minha vida pessoal, mas pelo menos vocês têm um contato mais direto comigo também. Então, é isso, galera. Vou ficando por aqui. Mais uma vez, meu nome é Fernando Teles. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Bons investimentos, pessoal!